Eu não sei se você cresceu ouvindo aquela canção da Xuxa que dizia que tudo o que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Pois é, naquele momento, enquanto você ouvia aquela canção, era instalado em você uma crença de que você poderia realizar qualquer coisa que você quisesse, de que todos os seus sonhos iriam se realizar. Mas o que aconteceu de fato foi que você foi se tornando uma pessoa adulta. Você foi percebendo que a vida tem diversos obstáculos, diversas barreiras e não é fácil, as coisas não são tão fáceis assim de acontecerem. Não é num estalar de dedos que as coisas vão acontecer. É preciso esforço, é preciso realmente articular vários elementos dentro da nossa realidade para que a gente possa de fato concretizar aquilo que nós desejamos. Em suma, as coisas não são fáceis e nós precisamos tomar consciência disso, porque a partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós passamos a perceber de que tudo aquilo que nós desejamos, nós precisamos colocar um enorme esforço. Nós precisamos realmente nos aprofundar nisso, nós precisamos realizar as coisas com uma imensa profundidade no sentido de agir. Nós precisamos realmente trazer a ação para poder fazer com que as coisas aconteçam. E todos os bilionários, todas aquelas pessoas que alcançaram um lugar onde a maioria das pessoas desejam alcançar, elas realizaram um enorme esforço. Elas tiveram que passar noites em claro para poder entregar algum resultado. Elas tiveram realmente um grande sacrifício pessoal para poder fazer aquilo acontecer. E a grande verdade é que a maioria das pessoas não estão dispostas a trazer esse esforço. A maioria apenas vê uma vida como a de Steve Jobs e começa a desejar aquele estilo de vida. O dinheiro que o Steve Jobs teve, o sucesso que ele teve. Podemos mudar o personagem, podemos trazer Warren Buffett. Imagine só você ficar ali entre o primeiro e o segundo lugar, entre as pessoas mais ricas do mundo. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, imagina só. Não há nada de errado em você querer ser Warren Buffett. Você se inspirar em Warren Buffett, você se inspirar em Steve Jobs, você se inspirar em Tony Robbins. O problema não é esse. O problema é quando você faz disso a sua principal meta de vida. Quando você realmente passa a se enxergar como um desses caras. Porque quando você faz isso, você se desconecta da sua realidade, da sua circunstância. É fato que, para poder articular a nossa vida, nós dependemos de vários elementos. São várias circunstâncias, são vários acontecimentos necessários para poder fazer com que você realmente alcance algum tipo de resultado desejado. Você precisa ter habilidades, você precisa ter pessoas importantes que vão te ajudar nesse processo. Você precisa realmente ter o dinheiro, começar de algum ponto. Então, tudo isso é necessário realmente alguma base para que a gente possa começar a ter algum resultado. E além dessa base, é preciso colocar muita ação. Muita ação. É rejeição que vai surgir, são frustrações que vão acontecer, porque as coisas não vão acontecer no primeiro momento. Não é o que você vai conquistar, mas sim a história que você está escrevendo através da sua própria biografia, através do seu próprio livro pessoal. Isso é o mais importante. E muitas pessoas acabam negligenciando essa biografia. Elas focam tanto em querer ser uma pessoa que ela talvez não seja, que aí elas acabam realmente se desconectando da sua própria realidade. Eu vejo pessoas casadas que colocam realmente um grande esforço para poder sustentar a sua família. Elas se esforçam, elas fazem de tudo para poder dar uma boa vida, uma boa educação para os filhos. E isso é maravilhoso, isso aí faz da pessoa realmente ser uma pessoa madura. Não importa o que você vai conquistar em termos de bens materiais, mas sim a pessoa que você está se tornando, a sua conexão com a sua realidade. Isso aí é o mais importante, porque a partir daí você passa a agir de uma realidade, de uma circunstância. E o que acontece é que muita gente se desconecta dessa circunstância. Muitas pessoas acabam
negando a sua própria realidade, vivendo uma vida falsa. E a partir do momento de quando a pessoa vive uma vida falsa, uma vida fake, ela acaba não trazendo a sua própria voz, mas sim uma voz impostora, uma voz que não representa quem ela realmente é. Isso pode ter acontecido em vários momentos da nossa vida. Na minha vida já aconteceu comigo mesmo, vários momentos que eu negava a minha realidade, negava a minha circunstância. Então, a partir daquele momento, eu estava realmente dando importância à minha voz impostora, deixando de buscar a minha própria voz. E o mais curioso, o mais interessante nisso é que você descobre a sua própria voz a partir do momento que você consegue superar dificuldades, barreiras. É quando você consegue sair de uma dívida, é quando você consegue superar uma dificuldade profissional, você está ali passando por aquele momento difícil, ou uma separação, você teve uma decepção amorosa, profunda, e aquela decepção fez com que você realmente buscasse elementos de superação, você conseguiu superar aquilo. E no momento em que você estava tendo aquela experiência, talvez você acreditava que você não conseguia superar, mas de certo modo você conseguiu superar. Eu sei que diversos inscritos aqui no canal passaram por momentos desafiantes e essas pessoas conseguiram de fato superar esses momentos e estão superando momentos difíceis. E aí quando você, por exemplo, quando você lê um livro de Viktor Frankl, da experiência que ele teve no campo de concentração nazista, em que pessoas que estavam prestes a morrer, elas não tinham recurso algum, tudo que elas ouviam eram gritos, barulho de tiros, o horror, que elas estavam vivendo ali de fato. E muitas dessas pessoas, elas conseguiram encontrar um sentido para a vida delas. Porque o trabalho de Viktor Frankl, naquele momento, consistia em justamente fazer com que aquelas pessoas que estavam prestes a morrer, 5 minutos antes de morrer, ele tinha que ir lá e conversar com aquela pessoa e mostrar para ela que tudo aquilo tinha um sentido. Quer dizer, se para aquelas pessoas, elas conseguiram de fato encontrar um sentido, para nós que não estamos na situação que elas estiveram, nós que temos ainda uma vasta quantidade de recursos, de opções, isso quer dizer então que o que nós podemos julgar como algo de profundo sofrimento é na verdade algo banal, algo que está acontecendo na nossa vida. Então nós podemos sim superar dificuldades, nós podemos sim passar por esses momentos difíceis sem baixar a cabeça, de cabeça erguida, e superar esses momentos. Então, a partir do momento que nós passamos por algum tipo de sofrimento, nós passamos a crescer, nós passamos a encontrar a nossa própria voz. E os estoicos, eles tinham uma prática chamada de premeditatio malorum, que é basicamente você meditar sobre os males inevitáveis e sobre os desejos inalcançáveis. Não sei se você já leu sobre Marco Aurélio, que foi um grande imperador. Ele tinha a prática de realmente trazer essa reflexão de não ter uma expectativa positiva em relação ao que as outras pessoas fariam ou diriam, mas sim, ele partia de um ponto pessimista. Ele realmente olhava para uma situação e não esperava que aquela situação seria as mil maravilhas, que seria um mar de rosas, mas sim o que seria algo extremamente difícil, e a partir daquela dificuldade, a partir daquele ponto de vista, ele faria alguma coisa, ele teria realmente alguma solução para poder partir daquele ponto. Então, essa prática estoica de você meditar sobre os males inevitáveis. E quais são esses males inevitáveis que vão acontecer na nossa vida? Quais são eles? Nós vamos ficar velhos, nós vamos de repente ter algum tipo de doença e nós vamos finalmente morrer. Muita gente tem esse enorme medo de morrer. Mas se você for parar para pensar, a morte é algo inevitável.
A velhice é algo inevitável, porque não são os seus bens materiais que definem quem você é, não é a sua posição social que define quem você é. O que define quem você é a sua circunstância. Quando você assume a sua circunstância, você assume a sua realidade. A partir daí, você é de fato. E muita gente acaba fazendo pose, acaba negando a sua própria realidade, acreditando que ela é alguém que ela imagina que é, não quem ela é de fato. Ela não assume a circunstância que ela está instalada. Então isso é extremamente importante, nós trazermos essa reflexão. Isso não é prazeroso, não é algo confortável, é algo desconfortável, é algo que realmente muitas pessoas acabam acreditando que através dessa prática, através dessa reflexão, elas vão realmente atrair essas coisas negativas. E o fato é que você não vai atrair a maioria dessas coisas. Algumas dessas coisas vão acontecer, como a velhice, doenças e a morte. Então, reflita sobre isso e a partir dessa reflexão você vai conseguir começar a encontrar a sua própria voz e aí você vai calar aquela voz impostora, aquela voz que está desconectada da realidade. Você vai começar a produzir no nível que você nunca sonhou. Essa prática eu tenho feito na minha vida, que tem feito uma enorme diferença. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é importante você deixar o seu gostei, deixar o seu comentário, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E eu quero convidar você também a assistir um vídeo que eu gravei que está no endereço atitudeprodutiva.com.br. Vou deixar o link para que você possa ter acesso a esse vídeo logo abaixo na descrição. Vai lá, assista esse vídeo enquanto ele ainda estiver no ar. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e a sua atenção em assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.